Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje nós estamos aqui para responder umas perguntinhas. Decidi trazer hoje para pergunta aí, meu pai. Eu, no que caso. É o homem que passou a vida respondendo as minhas perguntas. E ajudando a criar outra. Exato. Então, hoje a gente queria responder um pouquinho das perguntas que vocês mandaram para a gente estar respondendo juntos. Eu quero começar com algumas aqui do YouTube. 1745, a experiência com Deus que mais marcou a vida dele. Eu acredito que, apesar do desafio de selecionar uma, eu colocaria o batismo no Espírito Santo. Legal. Eu nasci e cresci no lar cristão, não tive aquele momento da conversão impactante que muita gente tem, aprendi a palavra de Deus, fui orientado a entregar minha vida a Jesus, a acreditar, mas nada gerou tanta mudança como a experiência do batismo no Espírito Santo. Para mim é o ponto de virada, é quase como se fosse a minha conversão, né? Aquele momento onde realmente tudo mudou, passei a conhecer Deus de uma forma pessoal e a fome por Ele disparou, o poder para testemunhar me incendiou, comecei a evangelizar, me dispus a servir a Deus. Eu colocaria esse como ponto principal, a experiência mais forte. Legal. Então, uma aqui do Pedro Hilton. Como seria o falar em línguas? É falar em outro idioma ou algo totalmente diferente? Bom, a gente pode concordar e discordar ao mesmo tempo, porque, em primeiro lugar, a palavra de Deus se refere ao falar em línguas como uma manifestação espiritual. Você fala outro idioma, não é dom do Espírito Santo, não é manifestação do Espírito Santo. Qualquer ímpio muda de país, aprende a falar outro idioma, né? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14, 13, aquele que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Se falar em línguas for só falar um outro idioma, e ele já sabe, não precisa de oração para interpretar, né? Então, Paulo também escrevendo aos Coríntios diz no capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, quer dizer, ele abre um leque de possibilidade de uma linguagem espiritual que não é acessível ou conhecida, mas a pergunta não é de todo descartável quando pergunto sobre falar, né, línguas humanas, no sentido de que Atos 2 diz que eles falaram em línguas pelo Espírito Santo, dia de Pentecostes, e a Bíblia diz que povos de outros países e línguas que estavam lá os ouviam falar na sua própria língua. Às vezes alguns questionam, né, se de fato eles falaram na língua de cada um ou se o milagre foi ouvir. A verdade é que eu tenho amigos que já tiveram os dois tipos de experiência. Falaram na língua normal, Deus fez um milagre, né, ouviu na outra, falou em línguas e o cara ouviu na própria língua, e gente que falou na língua do outro, né? Mas ainda assim, quando temos esses idiomas, porque duas palavras aparecem no grego quando se fala de línguas, uma é glossa e a outra é dialectos, né? Dialectos é quando é a língua humana. Mesmo quando se trata de falar em língua humana, nessa manifestação pelo Espírito Santo, não são línguas naturalmente aprendidas. Uau. E tem duas leituras que eu recomendaria muito sobre o assunto. Uma delas, o Falar em Línguas, que é um livro que o pai escreveu, que é, né, eu posso ser meio suspeito para falar, mas totalmente. É um dos melhores livros que eu Você é menos suspeito sobre que o assunto. E outro também é um do C.S. Lewis, que é um texto dele traduzido, que se chama Transposição. E ele bate muito legal, uma visão bem bíblica acerca do falar em línguas também. Inclusive, nós vamos falar e recomendar vários livros para você que é fominha, gosta de ler, gosta de aprender, e eles vão estar no link da descrição. Eles realmente vão estar lá. Tailana Santos. Oi Isa, pergunte ao seu pai livros que ele indicaria falando sobre casamento e criação de filhos. Bom, a respeito do casamento, não vou mexer aqui na parte de livros cristãos. Vou falar de dois livros que ajudaram muito, tanto eu como a Kelly, no início do nosso casamento. Um deles foi As 5 Linguagens do Amor, é uma literatura cristã, mas ele não explora necessariamente a fundamentação bíblica do casamento, ele fala muito mais sobre comunicação, e um outro é uma literatura secular chamado Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, nos ajudou a pensar outras esferas do relacionamento que a gente não conhecia, né? Agora, a respeito de orientação bíblica, nós temos o propósito da família, Luciano Subirá. Tentei reunir ali tudo aquilo que eu acreditava, além de bíblico, ser o melhor para ajudar os casais. Legal. Em relação à criação de filhos, acredito que um dos melhores livros que a gente possa recomendar é Filhos Poderosos na Terra, uma publicação do MDA, né? E esse ano nós lançamos também o que a gente acredita de melhor ser necessário em termos de entendimento bíblico, experiência prática para a criação de filhos. Nós lançamos o livro Como Flechas. Que eu estou muito grato no tempo que esse livro chegou, que eu já pude ler e aprender muito, que até é muito relacionado a essa próxima pergunta que nós temos aqui, que é para nós dois, que é a pergunta: Isa,
qual conselho que seu pai te deu que você com certeza irá ensinar a ele? Olha, tem muitos conselhos preciosos que você me deu, mas eu acho que uma das coisas mais preciosas que você me ensinou foi desde cedo amar e temer a palavra do Senhor. Eu diria que o isso primeiro é o que eu mais espero que você repasse para ela. O primeiro versículo que você decorou e foi o primeiro versículo que você me ensinou, que é o Salmo 119:11, também vai ser o primeiro da Elo, que é: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, desde cedo, meu pai conseguiu passar, não só através do ensino, como do exemplo, um amor pelas escrituras que queima no meu coração até hoje. É o que eu espero passar adiante para os meus filhos. Todos aqueles que são apaixonados pela voz de Deus vão buscar a voz de Deus onde ela já está e vão ter sede, né, fome e sede de obedecê-la. Então é isso que eu quero ensinar para os meus filhos, que eu acredito que foi uma das melhores coisas que eu recebi do meu pai. Lucas Souza, qual que é a sua música favorita do Israel? Bom, durante muito tempo eu sustentei que era Festa do Universo. Agora você está para lançar uma, Cobre o Vão, que está concorrendo intensamente. Legal. Mas falando assim do pacote inteiro, né, a musicalidade, a maneira como foi arranjada, em termos assim de letra e impacto, me leva para casa, foi algo muito, muito especial e marcante. Legal. A última que eu tinha ouvido era do Festa mesmo, Festa do Universo. Bom saber. Henrique Girardi. Ah, olha quem tá aí. Qual foi a maior arte que o Isa aprontou? Bom, você e sua irmã, graças a Deus, não aprontaram muito. Acho que Deus ouviu minhas orações, que vocês não fossem nesse sentido, como eu fui com meus pais. Mamãe fez um excelente trabalho aí, Dona Kelly, né? Mas assim, o negócio que mais me deixou assim, acho que tanto eu como sua mãe, tanto preocupado como bravo, foi uma vez sua mãe, ela trabalhava como orientadora pedagógica numa escola e ela recebe uma ligação de um vizinho que tinha crianças andando em cima do telhado. Ela falou: imagina que as crianças subiram. Ele falou: senhora, nesse momento tem 2 andando, eu estou te ligando porque eu estou vendo eles daqui. E ela foi lá e era você e seu primo, né? Os Subirás. Os 2 Subirás, que subiram no telhado da escola, explorar o terreno e tal. Então assim, relacionado ao risco, ao mau exemplo que isso podia virar para os demais. 5 ou 6, foi por aí. Foi 5 porque foi em Irati ainda. Então... Não tinha que ter sido. Ou 4 ou 5. 5 anos. Então quer dizer, se fosse um garoto de 11 no telhado, talvez a gente ainda pensava, sabe mais ou menos alguma coisa sobre não cair. Mas assim, o desespero da gente imaginar vocês caindo, o que pudesse acontecer, pegar em algum fio lá pra cima, né? Foi um negócio assim que realmente nos fez garantir que você nunca mais subisse. Pelo menos naquele da escola, naquela época. Paulo Oliveira, como não romper essa linha tênue entre mérito e graça divina? Bom, eu acredito que a linha nem precisa ser tão tênue. Às vezes ela acaba sendo pela forma como nós apresentamos as verdades. A gente fala a respeito de graça como ausência de mérito, fato e algo bíblico, né? Mas, por exemplo, quando eu estou ensinando sobre graça e falo para as pessoas que a graça nos empodera a obediência, e que a obediência nos leva à bênção, as pessoas se confusam e falam: não, aí é mérito, né? Se a obediência leva à bênção, eu digo: não, a obediência leva à bênção, Deus determinou isso, mas eu não tenho condição de obedecer a não ser pela graça. Então a minha obediência não é um mérito próprio, ela é empoderada pela graça. O resultado da obediência vai ser a bênção, mas eu não produzo isso sozinho, né? Então quando falamos a respeito de salvação, a salvação não é por mérito, mas o homem precisa de um posicionamento de arrependimento, de fé, ele tem responsabilidade, existe algo que o leva a acessar a graça, que é a própria fé, como diz Romanos 5:2. Então acredito que tem mais a ver às vezes com a forma como nós construímos o pacote do ensino. Às vezes a linha fica mais tênue, às vezes um pouco menos, mas ainda assim acredito que tem sempre um desafio que tem que ser levado em conta. É um assunto impossível da gente tratar rápido, né? Aliás, esse assunto me fez escrever o maior em termos de quantidade de páginas, livro da minha vida, e também a obra principal da minha vida, que é Graça Transformadora, que você precisa demais ler esse livro.
Bom, nós vamos acabar falando bastante aqui sobre livros, não é porque estamos usando o vídeo para fazer propaganda, é porque na minha responsabilidade de ensinador não gosto de deixar ponta solta, e é muito desafiador responder perguntas muito depressa sem explicar outros desdobramentos. Às vezes isso gera mais confusão do que ajuda. É porque você gosta de livro também, né? É. Então, mas é muito bom. Realmente a leitura é um hábito tão essencial, né, para nossa construção, nosso crescimento espiritual, e muita gente não faz isso o suficiente. Eu mesmo tenho me desafiado a fazer um pouquinho mais, porque eu descobri que muito da minha leitura era feita porque eu estava no ônibus. Quando essa parte saiu na minha vida, já hoje em São Paulo não gasto tempo no transporte público como antes, eu comecei a ler um pouco menos. Então estou tentando achar os novos momentos no meu dia a dia que eu consigo encaixar a leitura. Agora, como pai, com a filha correndo para cima e para baixo, a gente tem tentado, eu e a Priscila, construir essa disciplina de, antes da gente dormir, a gente ler. Tirar um tempinho ali para você ler, deixa as telas para longe, né, os eletrônicos para fora do quarto, realmente gastar um tempo ali com a leitura. Então a gente tem se desafiado a ler mais, e você, nisso, meu pai é referência. Então, mas o Graça Transformadora, lê esse livro, o link também está na descrição. Daniel Campos, qual tipo de filme preferido do seu pai? Ele gosta de filmes da Marvel ou da DC? Bom, filmes de Marvel e DC eu comecei a ver para acompanhar você e a Alissa, para a gente estar junto. Gosto de muitos deles. Eu acho que no balanço final um pouco mais Marvel do que DC, é difícil definir isso, mas não são os meus prediletos, não. Assim como teve a época que vocês eram pequenos... Acho que sem a gente você nem assistiria esses filmes. Assim como teve a época que vocês eram pequenos, que eu assistia desenho, animação, e não é o que eu mais gosto. Mas a minha linha de filme, quando tem tempo para entretenimento, são filmes mais assim policiais, investigativos, né, com um enredo inteligente, de descobertas. Eu acho que eu gosto mais disso. Se tiver recheado de ação, melhor ainda, mas só ação pela ação, às vezes, sem ter isso tudo, não é o que mais me interessa, não. Ação com enredo. Enredo com ação. Vamos deixar a ação em segundo. Jefferson Saraceni, como inspirar seus filhos a viver Jesus dentro de casa? Vivendo. Eu acredito que isso é... Uma vez perguntaram para mim e para sua mãe junto, numa entrevista sobre criação de filhos, o que é que vocês acham que é o fator mais impactante na criação de filhos? Nós respondemos junto, em coro. Exemplo. Né? Eu acho que viver é a maior inspiração. Falar ajuda, mas viver é o que tem de maior. Eu acho que o que foi mais chamativo, tanto para mim como para minha irmã, do que vocês sempre nos ensinaram, foi de fato que isso vinha junto com exemplo. A gente nunca viu vocês falarem algo que vocês não faziam. Eu lembro de vezes na minha infância ali, momentos que eu não estava com vontade de ir para a igreja, que a gente tinha conferências às vezes de vários dias na mesma semana, e você confrontava às vezes a minha falta de interesse por estar indo, e eu ficava olhando que você de fato estava correndo muito mais que eu, mas eu nunca vi na minha vida você sem vontade de ir para uma reunião. Eu via você e a mamãe lendo a Bíblia em casa o tempo inteiro, eu via vocês tendo seus momentos de oração com Deus, tudo isso foi muito forte. Eu lembro de diversas vezes que você confrontou algumas coisas na minha atitude, dizendo: Israel, você não pode fazer isso porque a Bíblia diz isso. Mas do mesmo jeito, eu me lembro de ocasiões onde você veio e pediu perdão, falou que você não devia ter feito algo porque a Bíblia dizia isso. Então a gente viu que era claro, não era uma tentativa de colocar a gente na linha, que a gente se comportasse, e que você e a mamãe nunca falavam pra gente fazer coisas que vocês não viviam. Mas a gente viu uma outra realidade, que quem mandava lá em casa realmente era o Senhor, e o mesmo padrão que vocês davam pra gente era real pra vocês também. Então, com certeza, o exemplo me influenciou demais, o exemplo que os meus pais me deram. Agora, para finalizar, responder algumas perguntinhas que vocês fizeram no Twitter. Quis atender todo mundo aqui nesse vídeo, colocar um pouquinho de perguntas de cada, e eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho mais, porque vieram muitas perguntas aqui. Mas Pris Barros, por que quando estamos buscando mais comunhão com Deus, enfrentamos o dobro de tribulações? Bom, vou imaginar que o dobro é uma linguagem, uma metafórica, né? Uma forma de linguagem, porque às vezes pode ser o triplo, às vezes pode ser só 150%, mas algo que as pessoas precisam entender é que enquanto nós não estamos demonstrando um grande interesse e compromisso com Deus, nós não somos uma ameaça para o reino das trevas, não há oposição do reino das trevas, nós não somos um problema para o mundo à nossa volta, né? Então assim, a gente é mais um no meio da multidão, então não é incômodo. Agora, quando a gente se posiciona com valores contrários, existe essa diferenciação. Então algumas pessoas acham que a tribulação é quase como se fosse uma paga, um pagamento ruim de Deus por algo ruim que nós fizemos,
Quando você vai estudar na Bíblia a tribulação, ela não tem nada a ver com falta de fidelidade, né? Por exemplo, os 3 amigos de Daniel foram para a fornalha por causa da fidelidade a Deus e não da falta dela. Segundo Crônicas 32:1, quando fala de Senaqueribe se levantando contra Judá e Jerusalém, diz assim: depois de todos esses atos de fidelidade do rei Ezequias, quer dizer, a coisa piorou depois da fidelidade. Então, quando falamos em termos de oposição do diabo, do reino espiritual ou do mundo, mas quando falamos em relação a Deus, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais ele quer que a gente cresça. E a tribulação, na perspectiva bíblica, ela vem para aperfeiçoar a nossa fé, né? Então, quando falamos em relação a Deus, ele também tem motivos para permitir que elas venham, né? Para que você entenda um pouquinho mais sobre esse assunto, eu tenho uma mensagem, né, disponível no YouTube chamado Provas de Fogo. Eu acho que ela pode ajudar bastante a entender isso. Com certeza. E acho que às vezes ajuda você tentar se colocar um pouquinho no lugar do seu inimigo, né? Pensar o que ele faria, o que você faria no lugar dele. Eu acho que esse é um exercício fantástico. Eu lembro a primeira vez que li, né, Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, eu fiquei assim, caramba, que genial. Quem pensa nesse tipo de coisa? Se você às vezes se colocar no lugar do seu inimigo, você vai sentir, em vez de desmotivado com as tribulações, você vai se sentir encorajado. Porque se você vê que o diabo está se preocupando com como você tem vivido a sua vida com Deus, ao invés de ficar desencorajado com as tribulações, você vai se sentir encorajado. Fala, uau, então realmente eu estou indo na direção certa. Se eu tenho dado essa preocupação ao inimigo, então eu estou na direção certa. Então às vezes a gente aprende a tirar, na verdade, o encorajamento dos desafios. Richard Bezerra, qual disciplina na teologia vocês mais gostavam de estudar e por quê? Essa é difícil. É um grande desafio, mas eu já respondo a sua de cara. Desde quando você foi para a IHOP, antes de começar a faculdade teológica em si, é Cristologia. Né? Pessoa e a doutrina de Cristo. Eu tenho 2 que eu tenho dificuldade de distinguir, mas eu acho que ainda colocaria pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo em primeiro, e soterologia, a doutrina da salvação em segundo, né? Em termos assim da fascinação de querer entender no sentido de comunicar, né? Eu acho que a pessoa de Cristo é muito atrativa no sentido do relacionamento, mas eu acredito que em termos de chamado e de sentir algo me empurrando, talvez essas 2 ainda eu coloque na frente. Gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu fiquei feliz demais de poder ter meu pai participando desse quadro, porque muitas vezes vocês veem ele ministrando, ocasionalmente ele aparece aqui para dar uma pregadinha também, mas esse é um dos maiores privilégios que eu tive, foi crescer podendo fazer pergunta para o homem. Então, dividir um pouquinho disso foi um sentimento muito bom, pareceu uma coisa certa. Então, se você ainda não acompanha meu pai, eu vou deixar aqui no final, na tela final, né, um link ali pro canal dele. Eu acho que você devia dar uma olhadinha, se você não conhecer ainda, pensa no meu herói, né, em quem é minha maior inspiração. Se você já me fez a pergunta, Israel, qual que é o seu sonho, o que você deseja se tornar, é só dar um pulo no canal dele, você vai entender qual que é o objetivo. Então, eu realmente recomendo demais, sei que você vai ser grandemente abençoado. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, Deus abençoe. Tchau.